eu sou Júlia Alcântara, você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a nossa cidade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre transparência pública e dados abertos. E eu recebo a nossa convidada, Jamile Santana, que é jornalista de dados, especialista em transparência pública em municípios. Jamile, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, Júlia. Muito bem. Também, vereadora Inês Paz está aqui com a gente. Olá, é um prazer estar novamente aqui no Mulheres em Pauta, conversando com mulheres que realmente fazem a diferença na nossa cidade de Mogi das Cruzes. E hoje o tema é sobre transparência, dados abertos. É uma coisa que a nossa cidade não tem muito hábito nisso, não. Então, nós vamos conversar e vocês vão saber da importância de ter a transparência. Certo, então, Jamile, eu queria que a gente iniciasse o programa justamente explicando, né? Porque são temas que estão mais em evidência, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa transparência aberta. Legal. Bom, transparência pública e dados abertos são duas frentes que a gente tem para trabalhar na abertura de dados públicos, né? Então, a gente tem na transparência pública os dispositivos, as ferramentas que vai possibilitar governos, entidades e até empresas, né, a disponibilizarem os dados que a gente vai gerando conforme a gente vai produzindo coisas, né? E a parte de dados abertos é uma parte mais técnica, onde a gente vai olhar um pouquinho da governança dos dados, da estrutura, como que a gente oferece esse dado, quais são os critérios que eu tenho que adotar para que esse dado seja considerado um dado aberto. Então, não é simplesmente eu só divulgar numa plataforma, um arquivo, por exemplo, de uma prefeitura. Eu preciso pensar em como vou disponibilizar esse arquivo, em que formato, qual é o seu período de atualização. Enfim, tem outras características que eu tenho que cuidar para que esse dado tenha uma função social, ele possa ser reproduzido e aproveitado. Muito bem. E você, como especialista, né, você enxerga que a população já tem uma noção da importância disso, que a população já tem acesso realmente a essa informação? A população tem essa noção de que é importante porque ela sente na pele quando ela não tem a informação. Então, o cidadão, ele já sabe que ele precisa de informação para ele cobrar, para ele acompanhar, para ele conviver em sociedade, né? O que falta, o que a gente vem lutado, né, para ter um avanço, é esse amadurecimento por parte dos gestores públicos, né? Porque além de ser uma lei, de ser uma obrigação de ofício, eu, como um gestor público, tenho que abrir o dado, é também fomentar o conhecimento para a gente combater alguns problemas sociais, como a desinformação, por exemplo, né? Para a gente realmente fazer um exercício transparente, né? Então, eu acho que tem essa maturação ainda para a gente desenvolver, principalmente em cidades, em municípios, né? Certo. Vereadora Jamile falou, né, que existe a lei, mas nem sempre é colocada em prática. A senhora enxerga dessa forma? Com certeza. Nós temos visto vários problemas, várias questões que a gente aponta e quando a gente vai ver tem a lei, mas aí ela não está colocada em prática e não tem um órgão, claro, o Poder Legislativo ele é um órgão fiscalizador, mas na medida que se foi criado, eu acho que toda a população também tem que ser a fiscalizadora. Então, é fundamental isso. E a forma como você tem acesso às informações é fundamental. Então, eu vejo que a questão, por exemplo, num Estado democrático que nós estamos vivendo, a transparência é fundamental. Acho que é um princípio, no meu ponto de vista, da democracia. A outra coisa é o acesso às informações, porque informação é poder. A informação é poder. Quem tem as informações sabe defender os seus direitos, sabe aonde você está sendo prejudicado. E a gente encontra uma dificuldade, e falando aqui na nossa cidade, a gente encontra dificuldade, inclusive o próprio legislador. Quer dizer, nós, pegando aqui da Câmara Municipal, quer dizer, em vez de facilitar a vida para a gente obter as informações, é só dificuldade. Então, eu fico pensando que um vereador, uma vereadora que foi eleita, né, eleito pela população, que tem como função fiscalizar, e para você fiscalizar, você precisa obter as informações,
A dificuldade, quando eu estava vereadora em 2001 até 2008, a gente podia fazer requerimento de informações. Então, você fazia o requerimento de informações, o plenário poderia rejeitar. Tá? Então, você levava esse tema para o debate, as informações que você estava querendo saber para atender a municipalidade, tinha um debate, o plenário poderia rejeitar, mas era uma forma democrática. Agora mudou. Agora mudou, para você obter uma informação, você precisa ter 8 assinaturas. E quando você não faz parte da base, o teu requerimento você não consegue com facilidade as 8 assinaturas. E aí a minha pergunta: qual é o problema você obter as informações? Por que escondê-las? E quando você tem a informação, que você consegue as 8 assinaturas e a informação, para você repassar para o munícipe, porque às vezes é uma denúncia que ele colocou, é um problema que ele está enfrentando. Quando você recebe o requerimento, são respostas vazias. Então, o fato de você estar tudo com transparência no portal é fundamental para o fortalecimento da democracia e para o fortalecimento da municipalidade. Então, a questão dos conselhos, né, o debate dos conselhos. Aqui nessa prefeitura, a dificuldade de você ter acesso às informações é complicador. Um outro detalhe a respeito de vista. O que está escrito na legislação? Que você tem que ter acesso às vistas imediatamente. Agora, se você vai querer uma cópia do documento, aí é claro, o gestor, a prefeitura ou um órgão público não vai ter, não é obrigado. Mas você olhar ali, você tomar nota, isto aqui nessa prefeitura é uma dificuldade de você dar vista no processo. Então, contratos que não tenha dispensa de licitação, você não consegue, você não acha. Então, parece que como diz assim, uma caixa bem fechada, que está trancada a 7 chaves, para que ninguém tenha informação. Isso não fortalece a democracia. Então, é uma dificuldade e, nesse aspecto, é importante, né, a Jamile, que apresentou um projeto de lei da Lei de Acesso à Informação e, até agora, não foi aprovado. Quer dizer, está perdido pela Câmara e ele entrou o ano passado. Foi para a comissão que a gente aprovou como objeto de deliberação, dizer, a Câmara pode tramitar nas comissões, isso em julho de 2022. Passados, vai fazer um ano, vai completar um ano. O que aconteceu? Voltou para a Comissão de Justiça e Redação agora em março. E eu perguntei, estou querendo saber, o que aconteceu? Estamos sabendo que voltou para a Prefeitura, então... É uma lástima a transparência na lei de transparência aqui da nossa cidade. Até queria se a Jamile pudesse comentar, ela que é uma especialista, como é que ela vê isso aí? Como é que está? Que nota que nós poderíamos dar para a transparência da nossa cidade? Sim, eu queria citar exatamente isso, né? Porque você falou da dificuldade maior nos municípios. E Mogi se enquadra nessa dificuldade. Sim, infelizmente, né? A gente está falando de uma cidade de 500 mil habitantes, né? Uma cidade que aqui no Alto Tietê é considerada mais evoluída administrativamente, né? Então, se isso acontece aqui numa cidade grande, imagina só numa cidade menor, quando você vai olhar para os nossos vizinhos, né? Em Biritiba, Salesópolis. O cidadão simplesmente nem fica sabendo que existe a lei, nem fica sabendo os canais onde ele pode pedir informação, né? E aí, isso que a vereadora falou é muito sensível, porque se você não tem funcionando todos os ritos de uma informação para quem é eleito e tem isso como função, você imagina uma pessoa que tem uma dúvida, que mora, sei lá, no bairro de Divisa, quer fazer uma consulta sobre o bairro dela, sobre infraestrutura que chegou ou não chegou no bairro dela. Será que essa pessoa vai ser respondida com rigor? Eu duvido, assim, né? Pela experiência que eu tenho nos últimos anos de fazer pedidos de acesso, isso não acontece, né? A resposta não chega. Dos últimos anos para cá, né? Na última eleição, eu fiz uma ação para que os 2 candidatos até então, no segundo turno, assinassem uma carta compromisso, dizendo que estavam comprometidos com ações de transparência e ações reais de transparência, né? Abertura de dados, a regulamentação da lei de acesso.
E os dois assinaram, e aí, dessa forma, a gente tinha como garantia, independente de quem ganhasse a eleição, alguém que pudesse começar a arrumar a casa para que a gente pudesse atender, né? Lembrando que a lei de acesso tem 10 anos, então a cidade está 10 anos atrasada no atendimento, né? E aí, nos últimos anos, essa mudança vem acontecendo, mas eu sinto que é muito lento, assim. Tem coisas que dava para fazer de hoje para amanhã, né? Alterar um portal para você melhorar o fluxo do pedido de acesso. É um exemplo que não traria custo algum, né, para a administração executiva, por exemplo. Não precisaria esperar a lei de regulação ficar pronta, né? Então, assim, a gente percebe que tem várias ações que já poderiam estar funcionando e que não acontecem por algum motivo, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar pressionar mesmo para que esses dispositivos funcionem, né? Sim, e falando um pouquinho mais da lei, né, que você escreveu 1 minuto, então como foi esse processo, como se desenvolveu esse trabalho? Eu trabalho com lei de acesso à informação, ela foi sancionada em 2012 no Brasil, uma lei federal, 12.527 de 2012. E aí, essa lei, em termos gerais, estabelece o que as administrações públicas, os poderes de todas as esferas, né, executivo, legislativo e judiciário, têm que já publicar nos seus portais da transparência, sem que ninguém pergunte, e como deve funcionar o rito para atender as perguntas da população, né? Ela estabelece isso. A regulamentação, ela vai ter que acontecer em cada cidade, em cada órgão, para que você defina regras individuais de como esse fluxo vai funcionar. E aí, esse é o nosso problema aqui, porque a lei está desde 2012, mesmo não tendo regulamentação, a cidade tem que atender, só que desde então não atende, faz 10 anos. Eu comecei a fazer pedidos de acesso, especificamente em Mogi, em 2016, que foi quando a prefeitura fez um portal da transparência. Você vê, a lei é de 2012, a gente foi fazer um portal em 2016, né, a gente já estava ali com delay, e aí eu comecei a fazer pedidos de transparência e ver que as respostas que chegavam não eram respostas que dentro da lei são consideradas as respostas adequadas. Então, por exemplo, eu fiz um pedido uma vez para saber quais eram as organizações sociais que estavam com contratos ativos naquele ano, né, da época do pedido, na educação e na saúde. O que eles me responderam era um link de onde fica todos os contratos da história da cidade. Então, eu teria que entrar, são mais de 3 mil arquivos, são mais de 3 mil PDFs. Eu teria que entrar em cada pasta, em cada PDF, para descobrir qual contrato é ativo. Isso não é transparência. Né? E aí lá na estatística entra como respondido, a gente é super transparente. Então a gente tem esse problema de postura mesmo, né? De entender o que a lei pede e de cumprir com o que a lei pede, né? Inclusive o não cumprimento, ele pode acarretar em ato de improbidade administrativa, né? Sim, você avalia esse tipo de resposta como uma maquiagem? Com certeza, marketing, maquiagem, a gente pode usar vários adjetivos aqui, né? Não tão bons, né? Eu acredito que sim, porque de fato o cidadão está sendo respondido. E aí o que acontecia? Na época eu trabalhava em cobertura local, eu fui 11 anos jornalista aqui na região, e aí eu fazia alguma postagem ou alguma matéria denunciando a falta de transparência, e aí eu era respondida, mas eu era respondida porque era uma jornalista falando. A minha preocupação era, e o cidadão? Sim. Né? E a pessoa comum que tem uma dúvida sobre a cidade e quer tirar essa dúvida. Aí por isso eu decidi falar, não, eu acho que chegou no momento que só fazer essas matérias não estava mais adiantando. Então, legal, então partiu realmente, você não buscou, chegou até você. Assim. Chegou, aí como eu já trabalhava com isso, pesquisava, fazia parte de organizações, de grupos que trabalham com esse fomento, né, da cidadania e da tecnologia, construí uma minuta e apresentei. E aí ela foi aceita, tramitou internamente ali na administração municipal no executivo e está, assim, demorou bastante, e agora está no legislativo ainda está. Só que assim, essa coisa da transparência é muito tênue, porque até esse processo não foi transparente, mesmo a gente falando de transparência, né? Eu não sei te dizer se o texto que está lá é exatamente o texto que eu escrevi ou a última versão que eu vi que teve algumas mudanças e tal. Então, é tudo muito sigiloso e isso é totalmente contra o que pede a lei, né, brasileira. Então você também hoje. não sabe se existe um andamento nesse período. A gente não tem informação. E assim, né, os portais, por exemplo, né, tanto da prefeitura quanto do legislativo, já poderiam ter dispositivos tecnológicos para você acompanhar online o andamento.
de um projeto de lei que te interesse, por exemplo. Isso não é difícil de fazer e não traz um custo. É como você falou dos exemplos práticos e simples. Exato. Então, são coisas que poderiam já estar funcionando e a gente vê que vão sendo ali deixados para depois, né? E a gente percebe que isso é uma vontade política porque eu tenho conversado muito com servidores públicos, né? Certo. E eles têm vontade de fazer muita coisa. Tem vontade de abrir os dados, olha, eu tenho isso de informação, daria para fazer N análises, daria para chamar mais gente para contribuir com política pública, só que sem um gestor que tem isso como prioridade real, as coisas não funcionam, né? Então é preciso também essa mobilização política para a gente conseguir avançar de algum jeito, né? Certo. E você citou a desinformação justamente como um problema social. Como isso interfere na vida da sociedade? De muitas formas, né? Hoje a gente vê uma informação na rede social, a gente não sabe se a gente pode confiar, né? A gente vive o tempo todo em segurança de informação. Então, quando você é um gestor público e abre informação da sua cidade, você dá ao cidadão ferramenta para ele mesmo chegar nas conclusões. Não, eu vi essa informação aqui da minha cidade, mas eu acho que isso não é verídico, porque eu tenho como consultar. Agora, se você vê uma desinformação, né, um boato, alguma coisa muito, né, que chame a atenção, e você não tem como comparar aquela informação, checar por si só, você acaba acreditando na informação que é mais fácil, que chega mais rápido, né, e que é difícil desmentir muitas vezes. Então, para o próprio gestor, isso é prejudicial, né? Então, todo mundo perde quando ninguém trabalha com transparência, né? Certo. E você, vereadora, como a senhora enxerga as consequências da desinformação? Muito complicados, porque a gente vive no momento, né, a tecnologia está aí, as redes sociais, elas estão muito presentes, não está ainda na vida de toda a população, mas ainda tem uma grande parcela da população que está excluída. Mas aí, como a Jamile disse, quantas vezes as pessoas ligam para a gente perguntando se de fato o que vai acontecer no bairro dela, a questão enfim, a questão de dados da saúde, a questão de agendamento, que isso facilita a vida da pessoa. O fato para a pessoa, o munícipe, para obter uma informação, ele precisa protocolar um requerimento, pagar uma taxa. Então, olha só a dificuldade, pagar uma taxa, sendo que ele poderia ir lá, né, no seu computador, entrar, adquirir essa informação com maior rapidez. Mas isso, no meu ponto de vista, é deliberado. É deliberado porque nós vimos quando foi criado o processo, né, da reestrutura administrativa aqui o projeto, né, de reforma administrativa aqui de Mogi das Cruzes, que teve o papel da Jamile, bastante importante, onde ele colocou, né, a Secretaria de Transparência junto com Comunicação, né, tá, que não é o correto, tipo assim, é possível as pessoas errarem, é possível, mas tem pessoas capacitadas, então isso demonstra um atraso na divulgação, demonstra uma falta de trabalhar com a democracia, a questão democrática, porque pega os princípios de uma gestão pública. Um dos princípios da gestão pública é a publicidade. Então, quanto mais você dá publicidade, mais você se fortalece em cometer a questão da improbidade administrativa. Então, se você coloca lá com transparência um contrato, agora você tem a dificuldade de pegar os contratos. Então, como a gente está vivenciando agora, nessa questão da licitação, que não teve licitação, dos totens de segurança. Sim. Por quê? Por que traz essa especulação? Não que a gente seja contrário, eu sou contrário da forma como utilizou o dinheiro do Fundeb, da educação, para os totes de segurança. Mas diz assim, não pode ter licitação porque é a firma única. Mas aonde que a gente encontra esses dados? Aonde que está disponível? Tudo omitido. Então, a gente sabe que quando as pessoas fazem, administra sem ter essa abertura, sem ter o diálogo, sem conversar, é porque alguma coisa está querendo se esconder. É isso que se leva. Então, eu avalio, e aqui a prefeitura, de fato, né,
como a Jamile colocou, conversando com alguns funcionários, o próprio programas que ele tem dito que eles sabem fazer, que nem agora eles mudaram todo um programa acho que no RH, a dificuldade que está sendo para operacionar esse programa. Então, está tendo problema de pagamento com os funcionários, porque o programa é difícil de... Agora, por que não aperfeiçoou o programa que o próprio funcionário criou? Então, acho que é de se lamentar. Acho que é uma prefeitura rica, nossa cidade tem condições de estar se aprimorando, de estar fortalecendo os laços, né, com a comunidade. A comunidade sente muito, não se sente incorporada, não se sente com um pertencimento dessa administração. E isso é de se lamentar. Então, nós estamos fazendo todo esse esforço para que nem agora. Para mim foi uma surpresa hoje eu perguntar do projeto de lei que foi dado entrada na Câmara o ano passado e até agora não saiu da Comissão de Justiça e Redação, mas voltou para a Prefeitura e voltou para fazer o quê? Então, a gente vai comparar os textos, sim. Nós vamos comparar do que foi enviado em julho e do que está agora. Quer dizer, teve alguma mudança? Então, isso é um complicador. E também na parte do Poder Legislativo. Acho que era fundamental a Câmara Municipal ter uma ouvidoria. Aí não se tem uma ouvidoria. Quer dizer, por que não tem uma ouvidoria? As pessoas vão lá fazer denúncias, o funcionário, como é que ele vai se apresentar, colocar o que ele está passando? Então, acho que essa questão da transparência, essa questão, para mim, é um fortalecimento da democracia. E avalio, assim, a manipulação dos dados é uma forma de você ter poder, de você manipular, de você... a questão do orçamento, né, a questão orçamentária. Eu acho que isso facilitava a vida da população. Eu espero que esse projeto seja aprovado e colocado em prática. O que eu acho que é o mais importante é você ter colocado em prática para você ver os resultados. Com certeza. E olhando mesmo para a comunidade, nesses seus anos de experiência, tanto em matérias como especialista, quais são os maiores pedidos da população em relação aos dados? Eu acho que tem todo tipo de dúvida, né? Eu já fiz oficinas com lideranças comunitárias, por exemplo, para ensinar lideranças a fazer pedidos muito relacionados aos bairros, a área mesmo que eles atuam, as comunidades, né? E aí a gente tem muita dúvida sobre questões de habitação em Mogi, que é uma coisa que a gente não tinha acesso a pesquisas, a levantamento, né? Até muito pouco tempo. Questões de saúde também é sempre uma dúvida. Teve uma moradora que me ligou uma vez pedindo ajuda para ela fazer um pedido de informação, porque tinha chegado um programa de demarcação de casa, tipo documentação, vereadora, eu esqueci o nome. Cadastramento? Cadastramento para a pessoa conseguir o documento lá bonitinho na prefeitura. Regularização fundiária, obrigada. E aí eles começaram a fazer no bairro dela, foram lá, fizeram visita técnica, fizeram as demarcações e nunca mais voltaram. E aí ela estava muito ansiosa querendo saber que fim que deu, quando que ia acontecer, e a gente falou, não, a gente pode entrar com o pedido de acesso. Então, quer dizer, era uma aflição dela como pessoa, estava passando, uma cidadã que tem uma casa, que mora, que paga imposto, e ela queria saber o cronograma. E ela não sabia que ela tinha esse direito de saber qual é o cronograma que a prefeitura pensou para ir visitar as casas do bairro dela. Algo simples, mais uma vez. Né? Algo simples. Então, assim, fila de creche, fila para consulta em posto de saúde. Todas essas coisas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, nossa relação de cidadão, e que a gente tem direito de saber. Para você ter ideia, a lei de acesso ela prevê que até a agenda do prefeito, a agenda de vereador, ela é pública. Eu tenho que saber quais compromissos, né? Quais compromissos aquele gestor público vai ter, porque assim, a gente entende que ele está utilizando a estrutura que é pública, com dinheiro público, para realizar essa atividade dele. Então, Mogi tem muita cultura de fazer reuniões fechadas e tal. Todas essas reuniões são passíveis de serem abertas, ata, registro, vídeo para a população, porque está usando a estrutura pública. Sim. Então, a gente também, é até legal falar isso, porque como cidadão, a gente também tem que conhecer o nosso direito, né? A gente se acostumou a ouvir, não, essa reunião é fechada, vocês não podem ter acesso. Isso é absurdo, assim, né?
Então, é legal a gente saber que tem essa ferramenta que é gratuita, o pedido de acesso, você não precisa mais pagar, fazer um protocolo e pagar pela informação, porque ela é pública. Então, é um caminho que a gente usa, uma ferramenta muito poderosa ali de acesso. Muito bom. E o legislativo? Qual é a postura do legislativo? Ele se faz presente nessa cobrança? Sim, alguns vereadores específicos, né, no caso. Eu sempre tenho encontrado muito apoio com o vereador Iduígues, vereador Inês, para falar sobre isso, conseguir algum espaço. O vereador Iduígues, da primeira vez, conseguiu marcar reunião para que eu pudesse sentar com uma comissão, com secretários, com o prefeito, para falar sobre a estrutura que foi pensada para a secretaria. Então, quer dizer, eu não sei se sem esse apoio eu conseguiria ter esse acesso, né? Eu acho que essa é um canal importante, né? O cidadão também procurar o vereador da sua confiança para tentar conseguir esses caminhos de diálogo, né? Sim, é até importante você falar do cidadão, né? Porque é importante essa participação. Você participou como jornalista, mas também como cidadã. Com certeza, tem várias dúvidas que eu queria tirar também como cidadã, né? Sim, né, vereadora? Às vezes as pessoas ficam nesse mesmo sentido de a reunião é fechada, eu não posso participar, mas é sempre bom alertar e convidar, né? Com certeza. Essa questão que a Jamile tocou da reunião fechada, o vereador Carlos Ucareschi fez um projeto de lei que falava que era para fazer o processo de licitação, as reuniões licitatórias, assim, online, que você pudesse acompanhar. Televisionado, que pudesse acompanhar. Gente, foi um sufoco. O projeto foi aprovado por nós, foi para a prefeitura vetou e nós fizemos uma batalha, porque a gente queria derrubar o veto. Porque isso só traria importância para a população acompanhar uma licitação de manutenção de escola, de construção de escola, porque o que mais a população pede, a Jamile tocou e é verdade, a questão da lista de creche. A gente até fez um pedido que a gente queria saber, tipo assim, a pessoa se inscreve, não tem vaga para todo mundo, mas está numa lista. Mas que número que é? Quem que foi atendida? Aí ela fica sabendo, mas tem vaga lá na creche do meu bairro e eu não sou chamada, eu já me inscrevi. Então, qual é o problema de você abrir essa informação? Mas diz que é sigilosa, porque vai expor a criança. Eu não vejo o que vai expor a criança, saber que a vaga que a mãe registrou está em 10º lugar, agora foi contemplada. Eu não vejo problema nenhum. Então, é toda uma forma de ficar com o poder centralizado, né? Para mim, isso é uma ditadura do poder. Então, nós temos feito essa discussão, conversando com a população, para que ela participe, que ela vá, mas vai sempre ter um entrave, né? E o gestor público não facilita. Não facilita. Então, a gente está nessa questão da secretaria, da reforma feita, nós fizemos uma batalha em cima disso, aí a Jamile conseguiu separar, né, pelo menos separou. A gente também tem feito uma batalha, porque o que é publicidade? Porque uma coisa é uma campanha publicitária para a população, outra coisa é uma campanha publicitária da pessoa. Então, também tem que ver isso, a questão orçamentária, o debate da questão orçamentária. Então, a população, ela quer participar, mas a gente sabe que não é fácil você entender a máquina pública, que nem mesmo a gente que está lá dentro é fácil. Imagina um simples cidadão que trabalhou, né, 8 horas, vai para casa, a dificuldade de usar o transporte coletivo. A mesma coisa são os dados com o transporte coletivo. Então, acho que nós precisamos facilitar a vida da população cada vez mais. E os dados abertos, as pessoas terem informação, é uma forma das pessoas saberem de como que ela deve defender os direitos que estão sendo retirados. Sim, com certeza. Já tem muitos outros problemas, né, vereadora? Precisa realmente facilitar. Bom, já chegamos ao final do nosso programa. Jamile, quero muito te agradecer sua presença, respondeu muitas questões, trouxe bastante informação para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante que afeta a nossa vivência como cidadão, como um todo. Obrigada. Certo. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Nós que agradecemos, acho que é uma oportunidade da população se inteirar, né, e saber aí quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas também se os seus direitos estão sendo retirados e você fazer valer por eles.
Certo. E claro, um agradecimento especial a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais!